Paz de Jesus e amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus irmãos e irmãs, hoje 24 de março de 2022, a grande estrela do céu hoje é Santa Catarina da Suécia, patrona das virgens, intercessora contra o aborto. A abadesa Santa Catarina nasceu em 1331 na Suécia, em uma família católica. Foi educada segundo os preceitos da igreja, instruída no amor cristão pelo próximo. Sua vida foi muito influenciada por sua mãe, Santa Brígida, a mística padroeira da Suécia. Viveu a castidade e é considerada a santa padroeira das virgens. Sua imagem é representada com um cervo ao seu lado, a qual, segundo a tradição, vinha ajudá-la quando jovens sem castidade tentavam importuná-la. Em torno dos seus 7 anos de idade, sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva de rei Magnus Eriksson. Ela e sua irmã foram então confiadas ao mosteiro cisterciense de Heisenberg, onde continuou recebendo a educação católica. Assim cresceu nela o desejo de consagração total da sua vida a Deus Pai. Porém, o pai dela desejava que casasse e decidiu casá-la com um nobre de descendência alemã, Edgar von Kornen. Mesmo sendo contrária ao matrimônio, obedeceu a seu pai e se casou, mas fez voto de castidade de comum acordo com seu marido. Levou uma vida de muita oração e jejum e penitência. Foi uma mulher simples que dedicou muitas horas à meditação da paixão e morte de Cristo, e oração dos salmos penitenciais e o ofício da Virgem Maria. Veja, quantos santos nós não vemos, né? Do passado, que se casaram e não tiveram relação. Por que os protestantes dizem que Maria casou e tinha que ter relação à força, né? É heresia a mais de 1000, irmãos. É heresia demais desses hereges. Em 1349, seu pai faleceu e ela chegou a um acordo com seu marido e partiu junto a Santa Brígida, sua mãe, em uma peregrinação para venerar as tumbas de São Pedro e São Paulo em Roma. Ela tinha sua mãe como modelo, amava e admirava profundamente. Permaneceu com ela em Roma no Ano Santo e durante esse período tornou-se viúva, o que permitiu ficar ainda mais tempo com sua mãe na Itália. Nesse período, sua mãe fundou um mosteiro na cidade de Vadistena, no qual Catarina se dedicou intensamente. Permaneceu na Itália a convite da sua mãe, porém sentia falta da Suécia. Sofria de solidão, pois Brígida o proibiu de sair de casa sozinha porque o urbe não era segura para uma jovem bela sueca, que traía os olhares de muitos vilões. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos protestantes. Olha aí. Os hereges botando as unhas de fora. O cervo que sempre é representado ao seu lado, a teria salvo ao distrair um pretendente que havia sido rejeitado, que queria raptá-la para manter distância dos homens. Catarina começou até a usar roupas simples ou gastas. Ficou atormentada pela inquietação de não saber qual estilo de vida deveria adotar. Para entender qual era a vontade de Deus, dirigiu-se à Virgem, que em sonhos a convidou a obedecer a sua mãe,
Então ela a seguiu em todas as suas iniciativas, dedicando-se total, amorosamente às suas causas. Morou com sua mãe em uma casa perto do campo de Fiore por cerca de 20 anos, vivendo em extrema pobreza. Dedicou-se à catequese entre as nobres famílias romanas e às obras de caridade, com uma vida composta de atividades pastorais. Em 23 de julho de 1373, Brígida faleceu, e seu desejo era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Vadstena. Ao ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização de sua mãe e obter a aprovação da regra da ordem que havia fundado. Nos 5 anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida de sua mãe e os apresentou primeiro a Gregório XI e depois ao Papa Urbano VI. Este último aprovou a regra da ordem Brígida. Brigidina, com uma bula dotada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa de canonização de Brígida. No processo de canonização de sua mãe, declarou como testemunha: lembro-me quando minha mãe me falava, junto com as minhas irmãs, para visitar os hospitais que havia mandado construir com suas próprias mãos, e enfaixava sem repugnância as feridas dos enfermos. De fato, o desejo de Brígida era que seus filhos aprendessem a servir ao Senhor, nos pobres e doentes. Ela cresceu neste clima profundamente evangélico. Voltou para sua terra natal e a diocese, que entregou formalmente a direção da nova ordem religiosa. Viveu expressamente no convento por esse tempo. Ao longo desse período teve um encontro místico com Santa Catarina de Sena, a santa que viveu o mesmo ideal que ela. Pouco tempo depois, ficou doente e faleceu em 24 de março de 1381. E em 1484, Inocêncio IX deu permissão, Inocêncio 8, 5, 6, 7 e 8, deu permissão para sua veneração como santa. Sua memória é celebrada em 24 de março. Oração. Dignai-vos, ó Deus, permitir que eu tenha em Santa Catarina da Suécia uma poderosa e eficaz advogada, diante de vosso poder, a fim de que seja afastado de mim o mal que me ameaça. Que ela me conduza pela sua proteção, sã e salvo, através de todos os perigos, a fim de mostrar-me a glória de vosso nome, para que eu possa louvar-vos, ó meu Deus, eternamente. Peço-vos, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós. Meu querido irmão, filho de peixe, peixinho é. Filho de Santa Brígida, também santa. Santa, fábrica de santa. Quantas das vezes os pais deixam que o mundo ensine os seus filhos, né? Nós vivemos aqui no nosso estado vizinho algo aterrorizador, com uma família protestante, né? Nós não desejamos o mal a ninguém, nem a protestante, nem a ateu, nem quem quer que seja. Porque o ser humano é o ser humano, não importa o seu pecado ele vai prestar conta a Deus. Nós somos obrigados a aceitar o pecado dos outros, mas amar como Deus amou até os próprios inimigos e orar por eles, como Jesus ensinou no capítulo 4 de Mateus. Vivemos esses dias, 3 dias, que eu estou gravando do dia atrás, não é? Um pai policial que chegou em casa e que proibiu o filho de 13 anos de videogame, de jogar videogame, porque ele estava tendo nota ruim na escola. Moral da história, meus irmãos, esse menino de 13 anos pegou a arma do pai, assassinou a mãe, assassinou um irmão, se não estou enganado, acho que de 7 anos. Eles eram
da seita batista, eles eram protestantes, e ainda baleou o pai. O pai está internado entre a vida e a morte, né? Então, veja que situação que isso acontece. Por quê? Porque os pais não educam na fé. Os pais não desde o berço, não ensinam o filho o caminho do Senhor. Como diz a Sagrada Escritura, lá na Epístola aos Efésios, ensinar no caminho, doutrinar a criança no caminho do Senhor. Colocar, saber que os pés estão na igreja. Pais, não impeçam seus filhos de ir à igreja. Deixe eles ir à igreja, deixem ir à casa do Senhor. Porque amanhã ou depois, talvez ele não esteja te pedindo não para ir para um bar beber cachaça, para ir assaltar, roubar, matar. Né? Então, ingratos pais que impedem dos seus filhos e a igreja quando eles estão sedentos de Cristo. Aí o mundo ensina. Né? Com certeza esse jovem aprendeu no videogame, pegou a arma do pai e cometeu essa atrocidade. Mas vamos pedir hoje que, pela intercessão dessa grande estrela do céu, nós possamos também educar seus filhos, porque ela foi santa, porque sua mãe educou na doutrina do Senhor. Que as bênçãos do Cristo, o Rei da Mãe Rainha, desçam hoje e sempre sobre a tua casa, sobre a tua família. E você que é inscrito nesse canal, assim seja. Amém.